A paz do Senhor Jesus a todos que amam a verdade e que frequentam o canal Profeta Nervoso Oficial. Que Deus abençoe a tua vida. Irmãos, ontem todos sabem que eu sofri um grande golpe do YouTube que suspendeu a minha conta e estou aí brigando com eles. Foi um golpe duro, todos viram um aviso lá no meu canal e foi um dia muito difícil, irmãos. Muito difícil mesmo para nós que lutamos aí na internet para pregar o Evangelho, a palavra de Deus, para ajudar as pessoas. Mas ao invés de ficar aqui de mimimi, de reclamação, eu quero hoje envergonhar o diabo e compartilhar com vocês um trecho da poderosa palavra de Deus que está no livro de Atos, no seu capítulo 14, a partir do versículo 8. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te, direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Pula para o 19, irmãos. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Versículo 20. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. 22. E confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, essa palavra veio no meu coração e eu senti o desejo de compartilhar com vocês. O apóstolo Paulo estava junto com seu companheiro Barnabé pregando o evangelho aos gentios numa cidade chamada Listra. Ele viu um rapaz aleijado desde o nascimento, orou pelo rapaz, deu a ordem a ele que ficasse em pé. O rapaz ficou em pé e começou a andar. Isso causou um espanto tão grande na cidade que todo mundo começou a achar que eles eram deuses, né? Chamaram a Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Então, o povo pagão, o povo idólatra, já queriam sacrificar cordeiro, animais, já queriam prestar culto para os dois. O apóstolo Paulo bloqueou aquela situação na mesma hora, explicou para essas pessoas que eles eram homens, que eles não tinham que ser cultuados. Mas nisso, irmãos, se levantou uma rebelião no meio do povo causada pelos judeus que estavam ali assistindo a pregação. E a Bíblia diz, a partir do versículo 19, que esses homens, eles incitaram a multidão a apedrejar Paulo. E o apedrejamento foi tão grande, irmãos, que ele ficou arrebentado e arrastaram ele para fora da cidade, como que se ele estivesse morto, diz a Bíblia. Algumas pessoas falam que ele quebrou perna, quebrou braço, que aquilo causou um estrago muito grande. Mas o que acontece, irmãos, presta atenção, é que ele depois foi para Derbe, uma cidade vizinha, pregar lá. A Bíblia diz que eles fizeram muitos discípulos lá, está no versículo 21, a pregação do evangelho foi poderosa e depois eles voltaram para onde eles foram apedrejados, irmãos. Olha que loucura. Na cidade de Listra passaram por Icônio e Antioquia. E sabe qual foi o objetivo deles, irmãos? Voltar foi fortalecer os crentes daquela cidade, dar uma palavra de encorajamento, de ânimo, dizendo para eles assim: olha, não importa entrarmos no céu por meio de tribulação. Veja no 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Falando que a vida do crente é guerra, irmãos, é luta, é batalha, é dificuldade. Eu não sei a situação que você está enfrentando, mas eu fiquei me vendo na situação de Paulo, como é que eu agiria, porque ele foi pregar o evangelho, ele foi fazer a missão, na qual ele não recebe um centavo, ele não é assalariado para isso, ele está obedecendo o ID de Deus. Deus mandou ele pregar, ele foi pregar. E muitas vezes a gente vai fazer a vontade de Deus, irmãos, a gente acha que Deus já pavimentou o caminho, já deixou tudo bonitinho, aplanado, que é só a gente passar e tudo vai dar certo, porque afinal de contas você está fazendo a vontade de Deus, e quando a gente faz a vontade de Deus, tudo tem que dar certo, não é? Errado. Aqui está a prova bíblica, irmãos, de que Deus, ele pensa diferente de mim e de você. Ele pode muitas vezes permitir com que uma situação dessa, que não estava planejada, aconteça para nos trazer uma lição, ou então para que se cumpra um outro objetivo de Deus que não é o nosso. Embora Paulo foi pregar o evangelho, mas com essa situação Paulo teve que ser arrastado para uma cidade vizinha chamada Derbe, e ali muita gente se converteu, irmãos. A palavra de Deus fala no 21 que ele ganhou muitas almas para Jesus.
E depois Paulo podia picar a mula, sair dali, né, vazar, falar assim: não, eu vou voltar para o lugar onde me arrebentaram, não sou louco, vou voltar para uma cidade e me quebrar inteiro, os ossos, as pernas. Não, Paulo se encheu de coragem, era um cara valente e voltou com Barnabé e foi, sabe o que, irmãos? Trazer uma palavra de encorajamento, de otimismo para os crentes daquela cidade de Listra. Falar: olha, Deus é conosco, a situação do crente é essa, é batalha, é luta, porque nos importa entrar no reino de Deus através de tribulação. Totalmente o contrário daquilo que você ouviu lá na Igreja Universal, na Igreja Mundial, que você é dizimista, que você é ofertante, tudo vai dar certo, que já está tudo no esquema, que você é vitorioso, vai arrebentar, né? Tá ligado? E aqui está a prova bíblica de que não funciona assim. Eu não conheço um apóstolo, um homem de carne e osso mais santo do que o apóstolo Paulo. Tirando Jesus, irmãos, o apóstolo Paulo era o top. Não tem maior, não tem Pedro, não tem Felipe, não tem ninguém, irmãos. Ninguém não chega aos pés de Paulo. Era um homem santo. Era um homem de uma vida íntegra, irrepreensível. E, no entanto, ele fazendo o querer de Deus, Deus permitiu com que ele fosse quebrado, arrebentado. Se sou eu ou você, a gente poderia dizer: que Deus miserável é esse? Que Deus maldito é esse? Onde eu venho pregar o evangelho, venho falar de Deus, venho trazer a mensagem de salvação para essas pessoas, e os caras me quebram inteiro. Deus permite os caras me quebrar os ossos, me arrebentar, me dar uma surra, me deixar cheio de hematoma, me desgraçar com a minha vida. Eu vou largar tudo isso. Que praga de Deus é isso? Eu vou abandonar isso aqui não é Deus, isso aqui não é igreja, isso não é evangelho, eu estou no caminho errado. A gente pensaria assim, né? Não foi assim que se aprendeu nessas igrejas aí da teologia da prosperidade. Porém, a Bíblia, irmãos, ela ensina que os pensamentos de Deus não são os nossos. Deus pensa diferente. Eu não sei qual é a tua luta, o que você está enfrentando no momento, se é desemprego, se é aperto, se é falta de saúde, se é problema no casamento, se as pessoas não te compreendem, se a tua família te julga, né? Porque você saiu da Igreja Universal, saiu da Mundial, saiu da Plenitude, saiu de alguma igreja da Assembleia de Deus, e hoje você está no outro time, né? E as pessoas não te entendem, você é rechaçado, você é oprimido, mas o nosso Deus, o teu Senhor, Ele te entende. Eu quero orar pela tua vida agora nesse instante. Fecha os teus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor agora traga, Senhor Jesus, o teu refrigério a esse coração aflito, que tu possa fortalecer essa pessoa, Senhor, porque ela está conhecendo hoje, através da Bíblia Sagrada, um Deus que ela não conhecia, um Deus que permite o crente ser afligido, ser abatido, ser provado, ser surrado, muitas vezes saindo prejuízo, seja ele financeiro, seja ele na saúde. Muitas vezes a gente sai perdendo, entre aspas, achando que perdemos. No entanto, o reino de Deus ganha. Senhor, a gente não entende o teu caminho, mas o Senhor nos entende. Eu sei que tu nos ama, Senhor. Oh Deus, como eu sei que tu nos ama. Eu sinto o teu amor nos abraçar. Eu sinto que o Senhor nos ama. Deus, revela o teu amor a essa pessoa, que ela possa compreender que nesse momento de aflição, de angústia, que o Senhor é Deus na vida dela. Ó Deus, traz a tua paz a esse coração e nos ajuda a seguir em frente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe tua vida, meu irmão, e vamos em frente, não desanima não, porque a ordem do nosso Deus é para que a gente marche. Que Deus te abençoe.